Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Senhor Deus, desejamos mais de Ti. O momento que nós vivemos é o momento de se encher mais do Seu Espírito, para poder sobrepor todas as ciladas do inimigo e todos os desejos carnais. Tu és o único que pode fazer isto por nós. Aqui estamos em busca de graça, de misericórdia, e o Senhor é o único que tem para nos dar. Ajuda-nos a usar da misericórdia para com os outros também. Não somente desejar tê-la, mas usar quando outros precisarem. Fale conosco, alimenta nosso espírito, nossa alma, assim como nós vivemos bem alimentado no físico. Alimenta nossa alma com a Sua palavra, o pão da vida que nós desejamos sempre. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. As 7 eras da igreja, elas começaram com o anticristo e com o Espírito Santo. E ela termina também assim. Nós temos, já desde o princípio, o que o irmão Brano ensina aqui nesta mensagem, a Era de Laodiceia, parágrafo 48, sobre este versículo que lemos, diz: vê você isto, o espírito do anticristo é identificado com os falsos profetas. As eras começaram com falsos profetas e assim também terminarão. Porque tem o começo com o falso profeta, que as eras começaram, e com o verdadeiro profeta. As eras não começam só com o falso, ela começa com o verdadeiro. E as eras não terminam só com falsos, ela termina também com o verdadeiro. Se tem verdadeiro para começar, tem verdadeiro para terminar. Se tem falso para começar, tem falso para terminar. É isso daí que o profeta ensina. Agora, naturalmente, será um verdadeiro falso profeta, no grande sentido daquele homem mencionado em Apocalipse 16, verso 13. Porém, por agora, antes que ele seja revelado, tem que aparecer falsos profetas. E tem que ter um falso profeta, verdadeiro falso profeta. Porque tem muitos falsos profetas que ele não é o verdadeiro falso. Tem muitos falsos que ainda não é o verdadeiro falso. Aí tem que manifestar o verdadeiro falso profeta. E a gente sabe que ele tem manifesto aí durante o período das eras, o falso profeta tem manifestado, como o verdadeiro profeta também. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali,
não lhe deis crédito. É uma facilidade para as pessoas crerem. Cristo está ali, quer dizer, o ungido está ali. O ungido está ali. É fácil para as pessoas crerem. Jesus diz assim: eles disserem que o Cristo está aqui ou ali, não lhes dei crédito. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vô-lo tenho predito. Tudo já é avisado de antemão. Jesus já avisou tudo. Vai vir, se um vier aqui e disser eu sou o Cristo, o outro ali dizer eu sou o Cristo, vocês não dão crédito nisso não. Não vão dar crédito nisso não, porque vão surgir falsos cristos, falsos profetas. Isso são falsas pessoas ungidas, que Jesus disse que iria surgir. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Não é que Jesus queria fazer uma igreja de incrédulos, mas o povo de Deus, eles não creem mesmo no falso profeta. A igreja de Deus não crê no anticristo. A igreja de Deus não crê. Agora, as pessoas precisam saber identificar o falso de falso e o verdadeiro de verdadeiro. Quem não sabe identificar o verdadeiro profeta, não sabe nada do falso profeta. Sabia disso? Quem não sabe identificar o verdadeiro profeta, não sabe nada do falso profeta. Porque eles vivem com o falso, dormem com o falso, comem com o falso, andam com o falso, viaja com o falso, bebe com o falso. Tem uns que até fuma com o falso. Mas eles não sabem, porque eles não têm condição de identificar o verdadeiro, muito menos de identificar o falso. Parece ser meio esquisito, não é? Mas se a pessoa não consegue identificar nem o batismo em nome de Jesus Cristo, eles não sabem o que é batismo falso. Eles não sabem. Eles só saberiam que o batismo é falso se eles soubessem identificar o verdadeiro. Mas eles não sabem identificar o verdadeiro, então como que vão saber qual é o falso batismo? Eles não sabem quem é o verdadeiro profeta, como que eles vão saber quem é o falso profeta? Eles não sabem qual é a verdadeira igreja, como que eles vão saber qual é a falsa? A gente pode falar assim, falsas igrejas, não, mas para Deus é a falsa igreja e a verdadeira só. Para Deus é assim, tem a falsa e tem a verdadeira. Deus não trata de muitas, porque a dele é uma, e a falsa é uma também para ele. Não, mas é da igreja tal, crê quase 90%, quase 100%, é falsa, tanto quanto a que crê só em 10% da Bíblia. Ela é falsa, porque a mensagem, ela é uma mensagem que identifica, ela identifica o que é falso, o que é verdadeiro. Ela tem condição de identificar, ela tem capacidade para isso. Tem gente que não tem capacidade de identificar nem a si mesmo como pecador. Eles são sempre fariseu. Eu nunca fiz isso, Senhor. Eu nunca fiz isso, Senhor. O irmão fulano já fez muito. A irmã fulano, o senhor sabe quantas vezes já cortou o cabelo. Mas eu, Senhor, nunca fiz isso. Ele não sabe identificar. Nem ele próprio. Como um pecador. O publicano já chegava lá, ele não sabia identificar os outros. O publicano. Mas ele sabia identificar assim, uma grande virtude. Porque o fariseu chegou e disse, eu não sou como aquele, porque eu dou o dízimo de tudo. Dar dízimo é tão bom, né, pai? Dar dízimo é bom para ele não ser ladrão, mas nessa hora não compensa nem dar dízimo quando é fariseu. Não compensa nem dar dízimo. Eu dou dízimo de tudo.
Eu jejuo 2, 3 vezes por semana. Quer dizer, eu fico com cara de piedade 3 vezes por semana. Porque hoje, os crentes, quando eles vão jejuar, se você olhar na cara deles, você já sabe. Cara de tristeza. Ih, coitadinho. Está muito longe do verdadeiro jejum. Verdadeiro jejum, você levanta cedo, já ora e sai alegre. Trabalha alegre, sem comer, alegre. Sem comer e alegre. Passa o dia inteiro. Como você pode estar alegre? Você não almoçou. Tem gente que só fica alegre se almoçar. Você pode saber que depois que passa de 1, 2, 3 horas, a cara já fica meio feia. Por quê? Porque passou da hora do almoço. Meus irmãos, vamos aqui. Aquele publicano sabia identificar a si mesmo. Tem misericórdia de mim, pecador. Ele se identificava como pecador. Paulo, um homem sábio, ele diz: Cristo Jesus veio salvar os pecadores. Ele identificou, dos quais eu sou o principal. Sabia identificar a si próprio. Os outros não. Agora, se a pessoa não consegue identificar o verdadeiro profeta, ela nunca saberá que está dormindo com o falso. Nunca saberá. Eu poderia entrar em outras coisas, outros pormenores. Começa a pesar um pouco. Começa a pesar um pouco. Se você não sabe identificar a verdadeira esposa, você não sabe identificar o verdadeiro marido, quer dizer, você dorme com a pessoa falsa, não sabe identificar, porque não sabe identificar a verdadeira, o verdadeiro. Aí dorme com o falso e diz: ó, meu marido é um anjo, ela disse. Aí o marido também dorme com a esposa e diz: a minha esposa é uma verdadeira dama. Talvez ela é outra coisa, mas ele não sabe identificar o que é verdadeiro. Por isso São João diz: e no que é verdadeiro estamos. 1 João 5,20. João sabia identificar a fé dele. E no que é verdadeiro estamos. Isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é. Não espero que seja. Não acho que é. Este é o verdadeiro Deus. Pergunta para São João, diz: São João, quem é o verdadeiro Deus? É o Pai ou o Filho? Não, Jesus Cristo, ele é Pai e Filho, porque ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então não existe outro além dele. Ele é verdadeiro Deus e vida eterna. Agora, ele tinha condição de identificar a Deus. Tem gente que não tem. Tem gente que vai na igreja a vida inteira. E eu te garanto, muitas vezes nós assistimos culto a vida inteira e não sabemos identificar a mensagem verdadeira. Não tem condição de identificar a verdadeira. Eu sei que vamos dizer, mas o eleito sabe identificar. O eleito sabe identificar. Todo eleito sabe. Todo eleito sabe identificar o verdadeiro, porque aí ele sabe qual é o falso. Porque ele já esteve com o verdadeiro. Ele sabe qual é o falso. Mateus 24, 23, 26, que nós lemos: estes falsos profetas são apontados por meio das seguintes escrituras: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que são falsos mestres, falsos ensinadores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. 2 Pedro capítulo 2, verso 1 e 2. Outra escritura: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Eles não suportarão a sã doutrina. Essa doutrina é certa, mas é duro demais.
Jesus falou também com os discípulos, e a hora que ele terminou de falar com os discípulos sobre casamento, os discípulos olharam para ele e disseram: mestre, duro é esse discurso, quem pode ouvir? Eles não estavam tendo condição também não, achou a mensagem dura. Jesus pregou, eles acharam, é interessante, achava duro, mas não largava de Jesus. É duro, o seu discurso é duro, quem pode ouvir? Não é viver ainda não, quem pode ouvir um discurso desse? Porque Jesus está dizendo que não podia casar com outro não, tinha que ficar com a mulher dele. E esse discurso é duro, era pesado naqueles dias. Mas São Paulo que vem avisando através de Timóteo, quando ele escreveu a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 e 4, ele diz: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. As pessoas não aguentam, não suportam, não sofre a sã doutrina. Ela sofre a falsa doutrina, a falsa crença, o falso sistema, mas não sofre a sã doutrina. Eles não têm condição de sofrer a sã doutrina. E o São Paulo estava avisando: virá tempo, é exatamente o nosso tempo. Mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, que são mestres, ensinadores, conforme suas próprias concupiscências. Quer dizer, a igreja preparando pastor para ela, ensinador para ela, que seja segundo o desejo da carne dela. Pregador que vai no púlpito e prega que satisfaça a carne daquela pessoa, daquela igreja. É isso que São Paulo está dizendo. Eles estariam amontoando para si doutores, conforme suas próprias concupiscências, seus próprios desejos carnais. Nenhuma mulher gostaria de ter um pregador falando contra a roupa dela, contra o vestido dela. Nenhuma mulher que não sofre a sã doutrina. Só aquela que sofre a sã doutrina. A que sofre tem prazer em ouvir uma correção, o ensinamento. Também, céu não é negócio de roupa e cabelo. Você sabe que céu não é isso. Quando a pessoa já não sofre a sã doutrina, é porque ela já não está nem escrita lá. Entendeu? Ela não está nem escrita lá, porque se ela tiver escrita lá no céu, o seu nome no céu, vai te dar uma doutrina doente e você diz: eu não quero. Mas isso você pode vestir assim, e ficar sossegado, e se expor, ir à praia, diz: não, eu não quero essa doutrina. Ela sabe, o meu nome está escrito no céu. Agora, se o nome não está escrito em lugar nenhum, ela está procurando. Eu quero ver quem é que tem uma igreja aí mais fácil, que não preocupa com essas coisas naturais. Porque também o nome dela não está escrito em lugar nenhum. Entende? Porque se estiver escrito no céu, tem que ter uma preocupação. Eu quero o que é santo, eu quero o que é puro, eu quero o que é verdadeiro. Eu quero uma doutrina sadia. Por quê? Porque eu tenho o meu nome escrito no céu. Eu sei que eu tenho, então eu quero uma coisa boa. Ainda que o pastor facilitar o caminho para você, você diz: não, eu não quero esse caminho, eu quero o mais difícil. Eu quero o mais difícil. Porque aí dentro você está sofrendo a sã doutrina. Tem gente que não sofre, não suporta a sã doutrina. Mas tendo comichão nos ouvidos, vai preparar doutores conforme suas próprias concupiscências. E desviarão os ouvidos da verdade. Agora, o que é verdade? Pilatos também perguntou para Jesus, conversando com Jesus, não sabia o que era verdade. Ele disse: o que é verdade? Ele está conversando com a verdade. E ele não sabia o que era verdade. Jesus ensinou os discípulos. Quando ele orou: Pai, santifica-os na verdade. São João 17, verso 17. A tua palavra é a verdade. Isso quer dizer: Pai, santifica esse povo na palavra, porque ela é a verdade. Você quer ser santificado? Não é largar disso, largar daquilo. É ser santificado na verdade, na palavra. Não numa parte da palavra, em toda a palavra. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Voltando lá, quando Deus estabeleceu através de Paulo o quíntuplo de Efésios 4:11,
pastores, evangelistas, profetas, visando o quê? Aperfeiçoamento dos santos, não é aperfeiçoamento de imundo, nem de iníquo, nem de ímpio, visando o aperfeiçoamento daqueles que já são santos. Santo quer dizer separado. As pessoas são separadas, aí Deus põe aquele quíntuplo de Efésios para aperfeiçoar estes que já são separados. Se não são separados, precisam ainda de separar, para depois ter alguém para te pastorear ainda. Você que tem que separar. Você ouve a verdade te separa do erro. A verdade está em você, ela te separa do erro. Se ela não estiver em você, nunca você é separado do erro. Esse é o lugar de estar santificado, na palavra. Depois de santificados, aí Deus usa este ministério. Talvez pensando, bom, ele não usa o ministério antes? É o ministério para trazer o povo à igreja. Você sabe que ministério é esse? Lança-rede. Lança-rede. Você traz peixe, traz enguia, traz sapo, traz rã. Lança-rede, puxa para dentro da igreja, enche a igreja. E aí depois, conforme as pregações, a rã vai embora, o sapo vai embora. É isso daí. Separação não é o pregador que faz porque ele quer. A separação é porque a mensagem, a palavra te separa. A palavra que te pescou. Mas graças a Deus, nessa era eu vim na rede da mensagem. Agora você pensa que na rede da mensagem só vem eleito? Vem sapo. Vem sapo também, vem cobra. Não, na rede da mensagem não. Vem cobra na rede da mensagem. E o Espírito Santo é quem vai selecionar. Eles pescam, traz aquela rede, joga dentro do barco e olha, já vai olhando o que não é, já volta para a água outra vez. O que você fica fazendo aqui dentro? Você não serve para nada. Volta para a água, volta para o mundo, volta para as nações. Mas se você é um que tem a natureza da revelação, um peixe, então você fica comigo. É Deus falando, não é ficar comigo aqui não. Você pode até largar de mim, não tem problema. Mas fica com Jesus, fica com a palavra. É a palavra que te santifica. É a palavra que te santifica. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quando chegamos a esta condição, irmãos, aí nós podemos identificar o que é de Deus e o que não é de Deus. Podemos identificar. Fora disso, sabe o que vai acontecer? Vamos conversar, vamos discute um com o outro. Ah, isso não é isso, isso não é isso. Não, isso é isso. Não, mas não é, não é. Então vai só ficar desse jeito. Quando você sabe identificar o que é verdade, pronto, aquilo é para você. Você sabe dentro das Escrituras o que deve ser feito, o que não deve ser feito. Porque há uma luz em você. 1 Timóteo 4:1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, que são exatamente esses últimos anos que foi de Cristo para cá, são os últimos tempos, apostatarão alguns da fé. Aí pergunta, de que fé? Daquela fé que os apóstolos tiveram. Na igreja dos apóstolos, mulher não pregava. Nas igrejas dos apóstolos não vivia só falando língua estranha, sem interpretação. Paulo mandava calar a boca. Ele mandou a igreja de Corinto, fique calado. Em outras palavras, ele diz, cale a boca. Se vai profetizar, ele diz, profetize um de cada vez. Porque o espírito do profeta está sujeito ao próprio profeta. Na igreja de Paulo, o povo era batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. A igreja de Pedro, era o batismo realizado. Não tinha ninguém batizado falando Pai, Filho e Espírito Santo. Na igreja deles não havia ninguém batizado falando Pai, Filho e Espírito Santo. Não tinha uma mulher pregadora, porque Paulo chegava com amor, com carinho e dizia, não permito, porém, que a mulher ensine. Ele não precisava falar bravo.
Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não caiu, mas a Eva ouviu a serpente e fugiu da palavra que a santificava. Ela correu da palavra. Então, as Escrituras são maravilhosas. Na igreja de Paulo não guardava sábado. Ele não tinha doutrina. Hoje nós não vamos fazer nada, irmãos, porque hoje é sábado. Na igreja de Paulo não tinha isso. É como o irmão Branham diz, não tinha também doutrina, os apóstolos, no Novo Testamento, não tem doutrina para guardar nem sábado, nem o primeiro dia da semana. Não existe doutrina. Os cristãos, aqueles que creram em Cristo, eles guardavam o primeiro dia da semana. Os cristãos, eles diferenciavam daqueles que não creram no sacrifício de Cristo. Os que não creram no sacrifício de Cristo continuavam guardando o sábado, mesmo naquele tempo. Mas os que creram no sacrifício de Cristo, eles passavam a guardar o primeiro dia da semana. Reunia de casa em casa o primeiro dia da semana, adorando a Deus. Isto eram os cristãos. Eles faziam isso no primeiro dia da semana. Eles não tinham assim um dia para dizer, esse dia aqui está consagrado. Só que naquele dia eles estavam servindo a Deus. Aquele dia era assim. Mas não tinha nenhuma doutrina lá que tem que guardar o sábado. Não. Paulo diz em Gálatas 3:10, ele diz, eu receio que tenho trabalhado em vós, para vocês, enquanto vocês estão guardando dias, meses e anos, receio que tenho trabalhado em vão, e vocês estão ainda preocupados com isto. Então, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Não vamos aqui enumerá-las, doutrinas de demônios. Tudo que não é doutrina apostólica é de demônio. Se na igreja dos apóstolos a mulher tinha o cabelo crescido porque era dado em lugar de véu, a igreja que diz que pode cortar o cabelo é doutrina de demônio. Se na igreja dos apóstolos a mulher não era pregadora, qualquer igreja que a mulher é pregadora é doutrina de demônio, porque não permito é mandamento. Ele diz. E assim por diante. Se na igreja de Paulo eles não adoravam Santíssima Trindade, todo mundo que adora Santíssima Trindade está numa doutrina de demônios. É pesado, mas tem que ser realista. Vai fazer o quê? Não, vai dar um tapinha mais de macio. Essa é a verdade. Na igreja de Paulo, de Pedro, aquele povo cria no profeta. Mas que profeta? Era tão difícil crer que Pedro era profeta, um iletrado Pedro. Não precisava chamar, irmão profeta Pedro, não precisava. Era só irmão Pedro. Por isso, quando perguntar para o irmão Brana, como nós devemos te tratar? Reverendo? Profeta? Ele diz, não, trate-me de irmão. Nem um título, trate-me de irmão. Pedro também era irmão, Paulo também era irmão, mas era profeta. Pedro era profeta aos judeus, Paulo era profeta aos gentios. Deus pegou um homem do judaísmo, ligado ao judaísmo, dava tudo pelo judaísmo, que até matava o cristianismo. Deus pegou Paulo e diz, vou te mudar. Vou fazer você padecer agora pelo nome que você matou os outros lá. Você vai padecer por esse nome. E aí padeceu depois e foi até para a guilhotina, né? Porque ele foi contra o nome do Senhor no início. Mas depois ele caiu em si, largou do farisaísmo, largou daquela doutrina e ficou firme. E diz, olha, tudo eu considero por perda para possuir o cristianismo somente.
Cristo somente. É o cristianismo apenas. Ele desprezou tudo para possuir a Cristo. Vai, vende tudo que você tem, compra esse campo aqui, o campo da palavra. Compre ele, venha, eu vou dar a minha vida por esse campo, o campo da palavra. Não é com dinheiro, não, é a sua vida, é a minha vida. Então, deixamos aí, todo mundo que batiza, falando Pai, Filho e Espírito Santo, quando nenhum dos apóstolos batizou falando Pai, Filho e Espírito Santo. Porque isso é coisa escriturística, gente. Todo mundo tem a Bíblia, está nas Escrituras. Todo mundo que batiza falando Pai, Filho e Espírito Santo, quando não tem nenhuma pessoa batizada na Bíblia falando Pai, Filho e Espírito Santo, então é doutrina de demônio. E é Paulo dizendo aqui que eles apostatariam da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Primeiro tem que vir um espírito para te enganar. Depois que o espírito te engana, ele então entra com a doutrina. Mas primeiro ele é um espírito enganador. Ele entrou na igreja primitiva como um espírito apenas. Ele não podia nem ser coroado. Vocês lêem o primeiro selo, sabe? Ele não podia nem ser coroado, porque ele entrou como espírito de anticristo. Era um espírito apenas. Mas quando ele chegou no ano 325, ele já era um homem. Ele não era um espírito mais, era um papa. E ali ele foi coroado. Bom, vamos caminhar um pouquinho aqui na mensagem. Agora, em cada caso, você notará que o falso profeta é um que está do lado de fora da palavra. E a palavra diz isso, eles não querem fazer. Então é falso profeta, está do lado de fora da palavra. Assim como mostrei que anticristo significa antipalavra. Agora, irmãos, é tão difícil, sabe por quê? Que as pessoas, elas não conseguem enxergar, como nós falávamos terça-feira, eles não conseguem enxergar, eles não têm olhos para verem, não têm olhos para verem. Então eles olham num profeta e diz falso, eles olham no falso e diz verdadeiro. Eles não têm olhos para poder dizer isso é isso, com olhos de revelação, eles não têm. E esse é o problema do mundo inteiro hoje. Tem profeta na Bíblia para hoje, mas eles não vêem. Não adianta, nós podemos pregar o quanto quisermos, eles não veem. E o profeta chegou ao ponto de dizer: é assim diz o Senhor, eles não receberão. Nos ungidos últimos dias, ele disse isto. Estes falsos profetas vêm pervertendo a palavra. Perverter a palavra diz: ó, isso daqui não pode fazer. Aí vem um falso profeta e diz: pode. A palavra diz não, mas pode. Então ele é um falso profeta, atribuindo-lhe um significado segundo seus próprios propósitos diabólicos. Tem notado você como é que aqueles que guiam as pessoas à perdição as atrai a si mesmos por meio do temor? Dizem que se as pessoas não fizerem o que eles dizem, ou se forem, então virá a destruição. Eles são falsos profetas, porque um verdadeiro profeta sempre nos guiará à palavra. Não pode ser guiado a mim. Diz: se você largar de mim, você está perdido. Não está perdido nada. Se você largar de Cristo, que você está perdido. Aí está perdido. Mas se você estiver em Cristo e eu estiver em Cristo, nós dois temos que estar juntos. Porque do contrário, lá em cima nós não vamos ficar juntos. O povo não tem revelação para poder ver essas coisas dentro da Bíblia, dentro da mensagem. Eles são falsos profetas, porque um verdadeiro profeta sempre nos guiará à palavra e unirá o povo a Jesus Cristo, e não dirá às pessoas que têm que temer o que ele diz, mas que temam o que diz a palavra. Notem vocês, como esta gente, tal como Judas, está em busca de dinheiro. Eles gastam mais tempo em levantar oferta do que em pregar a palavra, porque eles dizem: não tem doutrina. Outros têm doutrina farisaica. Eles começam a formar doutrina de que tem que ter a manga da blusa da irmã, tem que estar lá perto da mão,
abotoada, a blusa também que está abotoada no pescoço. Quer dizer, doutrina que os homens arrumam que não tem nem na Bíblia. Outros têm doutrina aí que não pode nem pôr calça jeans. Cada um arruma um tipo de doutrina, não está nem na Bíblia isso daí. E tem gente que adere a essa igreja, são adeptos ali, dão de tudo, fazem de tudo pela igreja, e aquilo não tem base na Bíblia. Isso é fariseu. São pregadores fariseus, que atam fardo, mas eles mesmos não põem nas costas. Põe nas costas dos outros. Deles mesmos não. Eles induzem você a vender tudo o que tem para dar a eles para seus projetos. Fazem projetos que não dá conta a igreja com os dízimos e as ofertas, que é a parte natural que sustenta a igreja. Eles fazem projetos que depois você vende sua casa, vende tudo e dá para a igreja. E o povo faz isso, irmãos, o povo crê. O povo crê mais no falso do que no verdadeiro. Porque o verdadeiro não pede nada, então ele diz, é de graça. De graça ninguém dá valor. Tomam mais tempo para as ofertas do que para a palavra. Aqueles que se atrevem a usar os dons, farão uso de um dom que tem uma margem de erro. Você pensa que pregar do jeito que nós pregamos, o que isso daí dá para nós, irmão? Dá dor de cabeça. Mas dá descanso na alma. Sabe o que os outros estão pensando? É que dá dinheiro, dá nome, dá fama. Mas pregar a Bíblia do jeito que ela é, a doutrina do jeito que ela é, não dá. Nenhum homem é famoso por pregar a doutrina do jeito que ela é. Aqueles que se atrevem a usar os dons farão uso de um dom que tem uma margem de erro, e logo pedem dinheiro e se esquecem da palavra, e dizem que isso é de Deus. Há pessoas que seguem a essa gente, lhes sustenta, sofre com eles e creem neles, não sabendo que são o caminho da morte. Eles não sabem identificar o verdadeiro, então segue para a morte dizendo, não, nós vamos para o céu. Está indo para o inferno dizendo, não, nós vamos para o céu. A Eva ficou grávida da serpente e teve que coragem de dizer, alcancei do Senhor um varão. Ela tinha sido grávida da serpente, ela sabia. Ela sabia que ela tinha tido um contato com a serpente. Mas ela diz, alcancei do Senhor um varão. De um lado tudo certo, porque a vida vem do Senhor. Mas quando que Caim você encontra na Bíblia que ele era do Senhor? Quer dizer, não tem jeito. A Eva aponta para a igreja enganada. A primeira Eva foi enganada e as demais Evas que representam a igreja, aquela Eva representa a igreja, são enganadas também. Elas concebem uma semente da serpente e dizem, olha, eu alcancei do Senhor, o Espírito Santo. Que é isso? Você vai ver a obra daquela pessoa depois, o que ela está fazendo, suas manifestações são contrárias a Deus, contrárias à palavra. Então elas estão cegas até mesmo para o que elas aderiram e para as sementes que elas receberam em seus corações, em seus ventres espiritual. Sustenta os pregadores, faz de tudo. E estão seguindo o caminho da morte, mas não sabem. Sim, o mundo está cheio de personificadores carnais. Nos últimos dias se esforçarão para imitar ao profeta verdadeiro. Os 7 filhos de Seva trataram de imitar a Paulo. Simão, o mágico, tratou de imitar a Pedro. Suas personificações serão carnais. Não poderão produzir o que produz o verdadeiro profeta. Quando ele diz que o avivamento tem terminado, o verdadeiro profeta diz, o avivamento tem terminado, eles sairão por todas as partes, anunciando uma grande revelação e dizendo que ao povo tem exatamente, que o povo tem exatamente correto, e que Deus fará coisas maiores e mais maravilhosas entre o povo, e o povo crerá em tal coisa. Guarda bem isto. Foi o profeta quem disse, o avivamento acabou. Depois que o profeta fala, eu só creio se o profeta voltar a falar outra vez. O profeta diz, o avivamento acabou. Nós temos que
que acompanhar isso, gente. E ele diz que os falsos profetas depois vão continuar dizendo que não acabou não. Olha aqui as maravilhas que está acontecendo, é avivamento. Hoje o avivamento, irmãos, da noiva é a palavra, é a doutrina, é a vida vivida. Não são sinais, não são manifestações exteriores, mas não. É uma vida que está dentro de você. Aleluia! Esses mesmos falsos profetas dirão, escute bem, esses mesmos falsos profetas dirão que o mensageiro do último dia não é um teólogo. E por isso não deve ser escutado. Os falsos profetas sempre dizem isso. Vê lá se ele é teólogo. Vê até que ano ele estudou. Vê a formatura dele. E os falsos profetas vão dizer: olha, o mensageiro do último dia ele não é teólogo, então você não escuta ele não. Quer dizer, escuta só os teólogos. Os teólogos não sabem nem o que é Deus. Ele chama Deus de 3 pessoas. Estão cegos. Eles não poderão produzir o que produz o mensageiro. Não serão vindicados por Deus como será o profeta do último dia, mas com suas eloquentes palavras e com o peso da fama mundial, admoestarão ao povo a não ouvirem esse homem, a não ouvir o mensageiro. E dirão que o mensageiro ensina erradamente. Eles são exatamente como seus pais, os fariseus, que eram do diabo, porque eles disseram que João e Jesus ensinavam errado. Por que é que os falsos profetas estão contra o profeta verdadeiro? E até mesmo desacreditam seus ensinamentos, porque são exatamente como foram seus antepassados nos dias de Acabe, quando se opuseram a Micaías, em 1 Reis 22. Houve 400 falsos profetas naqueles dias, e todos estavam de acordo, e todos disseram a mesma coisa, enganaram o povo, porém um só profeta, somente um, tinha a verdade, e todos os demais estavam equivocados, porque Deus havia dado a revelação a um só. Tenha você muito cuidado com estes falsos profetas, porque eles são lobos vorazes. Se ainda tem você dúvidas acerca disto, rogarei a Deus para que lhe encha de seu espírito e lhe guie por seu espírito, porque os escolhidos não podem ser enganados. Entendeu você isso? Não há nenhum homem que possa enganar a você escolhido, escolhida. Não há nenhum homem que possa te enganar, por mais sábio, eloquente, teólogo que ele seja. Não pode vos enganar. Paulo, se houvesse estado em erro, não haveria podido enganar aos escolhidos. E ele mesmo disse: se nós mesmo, ou um anjo vindo do céu, vos pregar outro evangelho, além do que vos tenho pregado, seja anátema. Gálatas 1, 8 e 9. E foi repetido o versículo 9, repetindo o verso 8. Você vê o verso 9 de Gálatas, é uma repetição do verso 8. Isso mostrando que aquele evangelho era o correto. Agora, o evangelho que tem mulher pregadora, que tem batismo trinitariano, nunca foi de Deus, nunca foi de Paulo. E Paulo disse: se um anjo vier do céu, quanto mais esse anjo que veio de Roma. Ele diz: um anjo que vier do céu vos pregar evangelho que vai além. As pessoas não percebem isto. Eles não tomam aquela doutrina, eles não tomam aquela ordem da igreja. Irmãos, nessa hora final, Deus veio restaurar todas as coisas. Ele disse: Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. E você, como um verdadeiro filho de Deus, tem que identificar o que é verdadeiro. Deixa os outros dizer assim: eu não sei com quem está a verdade. Por quê? Porque eles não sabem identificar o que é verdade. E eles vão ficar ao léu, porque eles não conhecerão o que é verdadeiro. Então não poderão identificar o falso também. Eles ficarão com o falso, comerão, andarão, dormirão com o falso e dirão:
estamos no verdadeiro e estão no falso, porque eles não puderam identificar. No tempo de Paulo, eles tinham que identificar Paulo e Pedro. No nosso tempo, eles têm que identificar o Elias, o William Marion Branham e nós. Nesse tempo, eles têm que identificar se eles são de Deus. Se não são, não vão identificar. Eles dormirão com a doutrina da Santíssima Trindade, que não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com Bíblia. Eles batizaram no batismo falando Pai, Filho e Espírito Santo, que não tem uma pessoa na Bíblia que foi batizada nesse batismo. Não tem uma. Quando eles batizavam, eles usavam o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, o nome que é Senhor Jesus Cristo. Paulo, se houvesse estado em erro, não haveria podido enganar aos escolhidos. E naquela era de Éfeso, os escolhidos não podiam ser enganados, porque eles provaram aos falsos apóstolos e falsos profetas e encontraram que eram mentirosos e os lançaram fora. Aleluia! Suas ovelhas ouvem sua voz e o seguem. Amém? Eu o creio. E você? É o momento final para a igreja. A igreja não tem dúvida do que crê. Não tem dúvida do que crê. A igreja verdadeira, ela não tem dúvida do que crê, porque ela tem condição de identificar o que ela crê com a Bíblia. Você vê Laodiceia, ela não tem condição de identificar a si própria. O que Laodiceia diz? Rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Ela não soube identificar a si mesma. Aí Deus mandou o mensageiro, o sétimo anjo, fala para ela o que ela é. Aí o sétimo anjo chegou e disse: e não sabes que és pobre, cega, nua? Não sabes. Então ela não sabia identificar a si própria. O mensageiro veio e mostrou para ela o que ela é, porque Deus está no mensageiro, no sétimo anjo. Deus está no mensageiro, identificando a Laodiceia. Ela diz que não precisa de coisa alguma. Deus diz: você não tem profeta ainda, como é que não precisa de nada? Ela diz: não precisamos de mais nada, somos ricos. Deus diz: você está tão pobre espiritual. Oh, mas temos línguas, temos profecias, temos milhares de pregadores, mas vocês são tão pobres espiritualmente. A palavra miseráveis está aí na Bíblia. Miseráveis. Já pensou bem? Esta palavra reflete tão pesado. E és um desgraçado. Olha que palavra pesada. Mas é a expressão de Deus. Quando a igreja laodiceana diz: eu não preciso de mais nada, eu tenho o suficiente. Muitas vezes nós nos tornamos um laodiceano que estamos errados. Errados no lar, errados no trabalho, errados na igreja. E quando nós mesmos identificamos a nós, nos identificamos como um santo, como uma santa. Eu sou de Deus, eu faço isso, eu faço aquilo. E se o Espírito de Deus vier na hora e identificar na sua mente, naquele instante, e dizer: você é pobre, cego, nu e não sabe. Quando você diz que tem um grau de espiritualidade, você é pobre, não tem grau nenhum de espiritualidade em você. Você diz que está vestida, e eu estou te vendo nua. É o que diz o anjo de Apocalipse. É Deus mostrando essas coisas para o anjo, para corrigir a igreja. A igreja não consegue. Essa era, irmãos, tem hora que a gente para assim e diz: meu Deus, estamos tratando com um tempo que você pode falar, e não adianta pensar que é diferente, porque o irmão Branham pregou em 63 almas que estão em prisão agora. Em 63 elas estavam em prisão. Hoje, pensa bem que jeito que elas estão. Se estavam em prisão desde 63 e Jesus ainda não veio, e o povo já estava aprisionado porque não entenderam a mensagem. Foi Deus que deu a mensagem para o profeta. Em 23 Deus deu a visão para ele do inferno, e ele foi lá no inferno.
em 23. 40 anos mais tarde, em 63, Deus deu a mensagem para ele: almas que estão em prisão hoje. Mas também ele teve um dia que Deus diz: agora eu vou te levar além da cortina do tempo. Amém? Sabe o que é tempo? É limitação. Deus deu uma visão para o profeta além da cortina do tempo. Ele foi lá e viu os redimidos, os salvos, que todos vinham e diziam: meu precioso irmão, meu precioso irmão. Essa era a visão do céu. E quando ele viu uma dama formosa, aí a voz perguntou para ele: você não conhece aquela jovem? Ele disse: não. Ele diz: ela tinha 92 anos quando você a guiou para Cristo. E ela estava lá naquele corpo novo de 18 a 21 anos. Mas Deus tinha levado ele nessa visão. Como Deus deu uma visão para ele do inferno, deu uma visão também além da cortina do tempo, onde estão os redimidos. Deus deu a visão para o irmão Branham da igreja falsa, mas Deus deu visão para o irmão Branham da noiva. Quando passou a primeira igreja, Deus mostrou para ele: essa é a noiva da primeira era, essa é a noiva. Depois passou outras, já estavam meias nuas, na frente apenas parecendo uma folha tampando a frente, e depois que elas passaram, ele olhou, estava toda desnuda por trás. Aí ele parou e disse: Senhor, é uma coisa dessa que nós temos preparado para ti? Que vergonha! Ele diz: não, agora eu vou te mostrar esta do último dia. Quando ele mostrou essa despida, estava mostrando as nações, inclusive os Estados Unidos, e a igreja sendo preparada para Cristo. Ela está nua, é Laodiceia, nua, infeliz e não sabe. E quando o irmão Branham diz: é uma coisa dessa que nós temos preparado para o Senhor, ele diz: não, vou te mostrar agora, porque esta igreja, ela é alfa e ela é ômega. Eu vou te mostrar agora a ômega. E passou a igreja do último dia cantando: firmes, avante, hostes da fé. Em ritmo de marcha, não em ritmo de rock, de funk, de rap. Em ritmo de marcha, firme, avante, hostes da fé. Esta era a noiva do último dia. E quando ele viu que duas estavam lá no final da fila, saindo fora da fila, ele começou a gritar: fiquem na fila, fiquem na fila. E ele saiu da visão. Eu creio que esse grito tem que perdurar sempre comigo, com você, quando nós estamos saindo da fila, escutar Deus falando ainda, essa voz ressoando: fique na fila. A fila da palavra, da ordem, do caráter, da vida eterna, da mensagem do dia. Fique na fila, não desvie. Senhor, obrigado por sua palavra, por tudo que o Senhor tem dado a nós como alimento espiritual em seu devido tempo, e que esta luz divina continue sempre brilhando em nosso viver, para sermos seus filhos sempre, te amando, te servindo, regozijando porque estamos na casa do Pai, no lar do Pai, na igreja do Pai celestial, onde o Senhor pode doutrinar, onde o Senhor pode corrigir, onde o Senhor pode ensinar. Fale conosco, nós queremos aprender. Domina nosso sentimento, o que nós não damos conta, entra o Senhor e faz por nós, porque eu creio que somos do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, obrigado pela vitória, Senhor. Nós cremos nesta vitória, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Deus os abençoe, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Se cumpre a profecia do evangelista João no livro de Apocalipse, livro da revelação. Ensina o teu filho no caminho em que deve andar,
jamais desviará, jamais desviará. Vamos ficar de pé, O mundo está em trevas, não tem mais salvação. Infeliz a mocidade que vive na ilusão. Ensina o teu filho no caminho em que deve andar, pois quando ele crescer, jamais desviará, jamais desviará. Jamais verão a morte os crentes em Jesus, se forem sempre fortes, viverão em plena luz. Ensina o teu filho no caminho em que deve andar, pois quando ele crescer, jamais desviará, jamais desviará.